autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, conselheiros desta casa, o nosso boa tarde e a satisfação, em nome da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, em nome do nosso presidente, empresário Sérgio Longen, de recebê-los todos aqui, especialmente nosso ilustre palestrante, o excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais. Nós vamos compor a nossa frente de honra, convidando como anfitrião, acompanhado do nosso ilustre convidado, empresário Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, acompanhando o excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais e palestrante nesta tarde. Convidamos a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Excelentíssimo senhor desembargador Joemildo de Souza Chaves, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, presidente do TRT 24ª Região. Por favor, podem ficar à vontade. Gostaríamos aqui de aproveitar e registrar, agradecendo também a presença em nome desta casa do deputado estadual Paulo Correia, do deputado federal Reinaldo Azambuja, do professor Rinaldo Modesto de Oliveira, deputado estadual por Mato Grosso do Sul, do deputado estadual Márcio Monteiro. Agradecemos também a presença do senhor Edson Henrique Ramírez, general de brigada, comandante da 9ª Região Militar do Exército, desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Contar, desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida, também do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região, desembargador federal do TRT, João de Deus Gomes de Souza, desembargador federal do TRT, Nicanor de Araújo Lima, senhor Marco Túlio Moraes da Costa, superintendente estadual do Banco do Brasil, Mato Grosso do Sul, senhor Wagner Bertoli, presidente da Junta Comercial do Estado. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do senhor prefeito municipal de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, senhor José Domingues, prefeito municipal de Sidrolândia, senhor Ari Basso, prefeito municipal de Antônio João, senhor Celso Luiz Lozano Rodrigues, prefeito municipal de Maracaju, senhor Maurílio Ferreira Zambuja, vice-prefeita de Brasilândia, senhora Márcia Amaral, vice-prefeito de Rio Brilhante, senhor Vanderlei Barbosa, senhor prefeito de Água Clara, Silas José da Silva. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra para abrir esta tarde, presidente do Sistema FIEMES, empresário Sérgio Longen. Boa tarde a todos. Satisfação para nós receber aqui na nossa casa, ilustre visitante, governador modelo do setor político, do qual nós, empresários, muitas vezes copiamos, até porque eu defendo sempre que devemos copiar o que é bom. Então, governador, eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua presença. Há mais ou menos uns 2 anos que o governador, como amigo, o amigo da indústria, tem frequentado a Confederação Nacional da Indústria, até porque também é amigo comum do nosso presidente Robson Andrade, também do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, o nosso amigo Olavo. Em meu nome, em nome de todos os nossos diretores, gostaria de agradecer a presença do Dr. Joemildo, presidente do Tribunal de Justiça, nossa vice-governadora Simone Tebet, presidente do TRT, aqui também todos os desembargadores do TRT, presidente Dr. Francisco Chagas, demais políticos aqui, prefeitos, vereadores, secretários municipais, secretários estaduais, empresários,
diretores da nossa casa aqui presente. No ciclo de palestras que a FIEMES vem desenvolvendo, este é o número 1, presidente da Federação das Associações, CDL, meu amigo REC. No ciclo de palestras, nós estamos procurando abordar temas que são de importância na vida das empresas e, mais do que nunca, na vida das pessoas. E eu queria aqui registrar a necessidade hoje dos programas que envolvem gestão pública. No ano passado, nós, com apoio da Assembleia Legislativa, com apoio do governo estadual, o governador André Putinelli me fez uma recomendação agora no almoço. Ele não está presente, está recebendo agora 2 empresários no estado, mas almoçou conosco aqui na FIEMES e deixou aqui um recado a todos de que não está aqui em razão desse compromisso, mas pactua aí das nossas propostas para a evolução da indústria e a evolução também da prática de gestão na área pública. Nós, nessa ação, o governador, como um líder com livros, um governador que conseguiu implantar meritocracia na área pública, avaliem a dificuldade para nós hoje, empresários. Muitos de nós não conseguimos implantar a meritocracia nas empresas. Avaliem a dificuldade de implantar isso numa empresa. Dentro do projeto que aprovamos na Assembleia Legislativa e foi promulgado pelo governador, o PDR, que é o Programa de Desenvolvimento Regional, permite que a FIEMES trabalhe com os municípios na área de gestão pública, ações do Sistema S como um todo, Federação do Comércio, Federação da Agricultura e Pecuária e FIEMES, além do SEBRAE, têm alinhado ações, governador, que fazem com que os municípios recebam também a condição de consultoria para a prática de gestão. Nós temos aí 79 municípios no estado, e temos já aí praticamente 50 municípios já com adesão a esse programa, que é o PDR, além de que esses municípios também têm a condição de receber benefícios fiscais diferenciados na condição de desenvolvermos o estado como um todo. Eu queria não me alongar das palavras, até porque a nossa grande palestra magna é do governador, mas agradecer a presença de vocês todos, doutor Mauri, do Ministério Público, obrigado por estar aqui para mim, é um grande defensor das ações que envolvem gestão nos municípios, Wagner, nosso amigo também da Junta Comercial, enfim, todas as pessoas que estão aqui hoje envolvidas no projeto de gestão e, nesse dia de hoje, gestão pública. É algo que nós queremos abordar em 2014 e defendemos a gestão pública como também forma de se fazer política. O governador Anastasia conseguiu implantar esse projeto dentro de Minas Gerais e é uma testemunha viva de que é possível fazer gestão pública com política. Essa é a defesa do setor empresarial. Muito obrigado mais uma vez, governador, por o senhor estar aqui. Muito obrigado aos nossos visitantes. Que a gente tenha aí um grande evento. Dando continuidade aos registros, agradecemos a presença, como até já foi mencionado pelo nosso presidente, o doutor Mauri Valentim Ricciotti, corregedor-geral do Ministério Público, doutor João Marcelo Balsanelli, juiz auxiliar da presidência do TRT da 24ª Região, senhor Gildo Andrade, coordenador do curso de administração da Faculdade Anhanguera Uniderp, senhor Edemir Jardim, vice-presidente do Simpetro, senhor Adilson Bevilacqua, representando aqui o Conselho Regional de Administração, senhora arquiteta Milena Rosa Adri, superintendente do CREA em Mato Grosso do Sul, empresário Roberto Reck, presidente da Federação das CDLs, senhor Tito Estanqueiro, diretor técnico do SEBRAE Mato Grosso do Sul, coronel Cláudio Mardini, representando neste ato o general Ferreira, do Comando Militar do Oeste, vereador de Maracaju, Tiago Caminha. E
queremos aqui também registrar e agradecer os diretores da casa que aqui se fazem presentes. Senhor Alonso Rezende do Nascimento, senhor Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, senhor Edis Gomes da Silva, senhor Altair da Graça Cruz, senhor Ivo Sescon Scarcelli, senhor Raul Alves Barbosa, senhora Cláudia Pinedo Volpini, senhor José Aguilar Monteiro, senhor Kleber Luiz Recalde, doutor Alfredo Fernandes, senhora Silvana Gasparini, senhor João Batista Camargo Filho, senhora Lenise de Arruda Viegas, senhor Sandro Luiz Mendonça, senhor Julião Flávio Gaúna, senhor Antônio Bresquiliari Filho, senhor Marismar Soares Santana, senhor Edemir Chaim Assef, senhor Roberto Holanda Filho, senhor Isaías Bernardini, senhor Nilvo Della Santa, Cláudio Jorge Mendonça, superintendente do SEBRAE em Mato Grosso do Sul e diretor desta casa também. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Meu querido amigo Sérgio Long, presidente da FIEMES, permita-me em seu nome cumprimentar toda a sua diretoria, todos os servidores e servidoras desta que é uma instituição tão importante para o nosso Estado, parceira de Mato Grosso do Sul e do governo do Estado, no que se refere ao desenvolvimento, não só de Mato Grosso do Sul, mas dos 79 municípios desse Estado. Eu gostaria de, neste momento, talvez quebrando o protocolo, governador Antônio Anastasia, dizer que não venho representando o governador André Putinelli, até porque ele já esteve com Vossa Excelência aqui no almoço e já o recebeu. Eu gostaria aqui de falar como uma grande admiradora e colega. Quero dizer, presidente Joanildo, que muito dignifica o Tribunal de Justiça do nosso Estado, aqui representando também o Poder Judiciário, e o doutor Francisco aqui, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que eu venho como governador da vida acadêmica. Entendo que um gestor, para ser bom, para ser eficiente, tem que ter a veia política, mas precisa também ter o conhecimento para que possa realmente, dentro de uma gestão, ser eficiente. Acompanho o trabalho do governador Anastasia enquanto ele ainda era um técnico em Minas Gerais. Me lembro, meu pai, presidente do Senado, Aécio Neves, então, presidente da Câmara. Desde ali, comecei a ouvir falar de um técnico chamado Antônio Anastasia. E, a partir daí, enquanto secretário executivo do Ministério da Justiça, depois como vice-governador, agora como governador, viu quanto ele, com sua equipe, juntamente com um governo, como foi o governo de Aécio Neves, pôde fazer a diferença para um Estado, à época, tão carente, tão necessitado de uma gestão eficiente. Soube fazer o dever de casa, começando, atuando dentro da própria casa, fazendo plano de cargo e carreira, vai me corrigindo o governador naquilo que disser de forma ineficiente, colocando o salário do servidor em dia, fazendo uma gestão de um controle interno de forma que pudesse depois entregar para a sociedade de Minas Gerais um serviço público com eficiência. Não é diferente em Mato Grosso do Sul. O governador André Putinelli também pegou o Estado com as mesmas dificuldades e pôde, dentro do possível, também organizar a máquina. Entrega para o seu sucessor, futuro sucessor, em 2015, um Estado redondo, pronto, preparado para o desenvolvimento que há de vir. Desenvolvimento que já começou desde, para não ser aí, vou alongar um pouco o prazo, desde 2003, 2004, né, mas que agora realmente rumo ao desenvolvimento. Não é à toa que a Veja, nessa semana, publicou das 10 cidades que mais geraram emprego do nosso país, com salários acima de R$ 5.000, dos 10, 2 municípios de Mato Grosso do Sul, Dourados e Três Lagoas. E se deve a uma política de gestão eficiente, uma política que tem grandes colaboradores, a começar pela Assembleia Legislativa, que temos aqui deputados estaduais, deputado Rinaldo, deputado Márcio Monteiro, deputado Paulo Correia, passando pela Câmara Federal e pelos senadores, todos indistintamente, independente de partidos políticos, fazendo a diferença para Mato Grosso do Sul, e aqui rendo homenagem à Câmara e ao Senado, em nome do deputado federal que aqui está, seu colega, seu parceiro de partido. E eu quero, portanto, dizer que é fundamental essa palestra. Está de parabéns a FIEMES por começar com um pé direito esse ciclo de palestras, começando a tratar de gestão pública no que se refere à eficiência. Ninguém melhor
no Brasil para tratar dessa questão do que um governador que, além de técnico, como político, fez e faz a diferença para Minas Gerais. É um orgulho tê-lo aqui. Tenho certeza que muitos sairão daqui enriquecidos com a sua palestra e tenho certeza que os prefeitos que estão aqui estão para aprender um pouquinho mais e fazer ainda mais a diferença nos seus municípios. Seja bem-vindo a Mato Grosso do Sul. Em tempo, registramos aqui a presença do prefeito municipal de Bataguaçu, senhor Pedro Caravina, a senhora Neire Coleman, secretária de Desenvolvimento Econômico de Dourados, em nome de quem agradecemos todos os secretários municipais que aqui se encontram, dos municípios aqui do Estado. Senhor Newton Pickler, vice-presidente do sistema da FamaSul, Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul. A presença também do Dr. Flávio de Barros Cunha, delegado da Receita Federal. Sr. Giovan Figueiredo, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o diretor desta casa, Sr. Juarez Falcão. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que nós vamos, a partir deste momento, anunciar, conhecer um pouquinho mais do que nós já conhecemos do nosso palestrante. Então, Antônio Augusto Anastasia nasceu em Belo Horizonte, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também obteve o título de mestre e é professor licenciado de Direito Administrativo. Servidor de carreira da Fundação João Pinheiro desde 1985. Exerceu, no ano de 1989, as funções de assessor de relator da 4ª Assembleia Constituinte do Estado de Minas Gerais. No Magistério Superior, lecionou também na Faculdade de Direito Milton Campos. Exerceu no governo do Estado de Minas Gerais, entre os anos de 1991 e 1994, os cargos públicos de secretário adjunto de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, secretário de Estado de Cultura, secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e de presidente também da Fundação João Pinheiro. Na esfera federal, nos anos de 1995 a 2001, exerceu os cargos de secretário executivo dos Ministérios do Trabalho e da Justiça. No primeiro mandato do governador Aécio Neves, no governo de Minas Gerais, entre 2003 e 2006, exerceu os cargos de secretário de Estado de Planejamento e Gestão e de secretário de Estado de Defesa Social. Eleito vice-governador de Minas Gerais em 2006, quando da reeleição do governador Aécio Neves, tomou posse em 1º de janeiro de 2007, com mandato até 2010. Atual governador do Estado, tomou posse em 30 de março de 2010, em razão do afastamento de Aécio Neves, que, em atendimento à legislação eleitoral, deixou o cargo para concorrer ao Senado Federal. Reeleito governador do Estado de Minas Gerais em outubro de 2010. Então, a partir deste momento, aproveitem o máximo dessa oportunidade com a presença de Sua Excelência, o governador, aqui como palestrante, Antônio Anastasia. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhoras e senhores, muito obrigado, meus cumprimentos a todos, é uma grande honra estar aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, atendendo ao convite do presidente Sérgio Longen, a quem agradeço mais uma vez essa oportunidade de voltar uma vez mais a esse tão aprazível e querido Estado, dos mais progressistas da Federação Brasileira, ainda mais para cuidar de um tema tão importante quanto é o da gestão pública. Eu quero, portanto, me permitam saudar o eminente anfitrião, nosso caro presidente, Sérgio Marcolino Longen, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. Cumprimentar e agradecer muitas palavras da eminente e excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, cumprimentá-la. Da mesma forma, ao eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Joenildo de Souza Chaves, na pessoa dele, cumprimentar os demais magistrados da Justiça Estadual aqui presentes, cumprimentar o desembargador, que tem também suas raízes no nosso estado de Minas Gerais, no norte de nosso estado, cumprimentar o desembargador federal Francisco das Chagas Lima Filho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região, na pessoa dele também cumprimentar os demais eminentes magistrados da Justiça do Trabalho aqui presentes. Uma saudação muito especial ao deputado federal Reinaldo Azambuja, caro amigo, que gentilmente me recebeu também aqui em Campo Grande, caro correligionário, a quem cumprimento e apresento sempre as minhas loas. Saudar o eminente general de brigada, comandante da 9ª Região Militar, general Edson Ramírez. Cumprimentar os eminentes deputados estaduais aqui presentes, o deputado Márcio Monteiro, que preside meu partido no Estado, o professor Rinaldo, Paulo Correia, a eles também os meus cumprimentos. Saudar o eminente corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, doutor Mauri Ricciotti, a quem também cumprimento, o superintendente estadual do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes da Costa, o eminente delegado da Receita Federal, Flávio de Barros Cunha. Quero saudar aqui todos os diretores, meu caro Sérgio, que integram a vossa administração na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, naturalmente todos os representantes das diversas entidades que aqui estão presentes, os prefeitos municipais que já foram nominados, senhores e senhoras vereadoras, autoridades, empresários, convidados, autoridades civis e militares já aqui nomeadas. Eu gostaria de dividir a minha apresentação em duas etapas. Antes de entrar aqui em algumas transparências ou slides, o que já demonstra a minha antiguidade a usar essa terminologia, mas, antes disso, eu quero fazer aqui uma introdução, que talvez não seja tão rápida, mas eu acho que é fundamental, meu caro presidente Sérgio, quando nós falamos em gestão pública. E eu quero fazer essa referência aqui. Mas, antes de iniciá-la, eu pediria a vênia a todos para solicitar a vice-governadora Simone Tebet, que leve, por gentileza, ao governador André Putinelli, meu agradecimento pela sua recepção tão gentil. Estivemos juntos agora, na hora do almoço. O governador Putinelli é um dos governadores que lidera o nosso conjunto de governadores na esfera brasileira, exatamente no momento em que a federação claudica, em que ela está tão deficiente. Então, por favor, leve ao seu governador os meus cumprimentos. E eu gostaria de introduzir o assunto da gestão pública. Hoje, gestão pública, presidente Sérgio, é objeto de uma palestra numa casa de empresários aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas isso, há 15, 20 anos atrás, jamais o seria. Nós, brasileiros, lamentavelmente, não tivemos, ao longo da nossa história administrativa, o hábito e o cuidado de incensarmos a administração pública. Ao contrário, sempre a olvidamos, esquecemos e deixamos a administração em um patamar inferior, completamente desprezado. E o resultado disso, que ao longo de 500 anos da nossa história, de 5 séculos, chegamos hoje, no ano de 2014, com um padrão de serviços públicos do Brasil muito aquém do que seja razoável. Ainda que tenhamos uma carga tributária expressiva no Brasil, e é verdade, é um fato, os serviços públicos prestados pelos 3 níveis de poder no Brasil, em qualquer dos estados, em qualquer dos municípios e na União Federal, não está naquele padrão que nós brasileiros gostaríamos. Isso também é um dado da realidade ao qual não podemos negar. Mas isso não é responsabilidade de nenhum governo atual em especial. Na verdade, decorre de uma fraqueza, de uma tibieza da nossa própria sociedade, lamentavelmente, que durante tantas e tantas décadas jamais investiu na ideia da gestão pública. Não vou voltar muito atrás para não cansá-los, mas voltando só ao século passado, ao século XX, vamos perceber que até a Revolução de 30, eminente presidente do Tribunal de Justiça, nós não tivemos no Brasil nem a mais leve movimento ao favor de uma gestão pública racional, empreendedora e objetiva. E naquele momento, na Europa, já no século anterior, no século XIX, França e Inglaterra já tinham constituído os pilares de um serviço público civil de alta qualificação. Em 1930, Getúlio Vargas, ao assumir o governo, resolve iniciar um processo de modernização da administração, que praticamente não existia. Naquela época, época do coronelismo, vivíamos à margem completamente do mínimo de legislação
E os potentados da época, quer presidentes dos estados, presidente da República, os prefeitos, viviam com a caneta cheia a nomear, a demitir, a prender e a exercer na plenitude poderes discricionários. Getúlio importa da França, ao final da década de 30 do século passado, mecanismos de modernização da gestão pública e cria o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Foi a primeira experiência brasileira para tentar modernizar a nossa gestão. Lamentavelmente, essa experiência ficou restrita à esfera federal. E pior, a esfera federal sediada na então capital Rio de Janeiro. Não passou disso. Tentando corrigir as coisas. Há até uma piada da época, que o grande Lorival Fontes, ministro da Casa Civil do presidente Getúlio, tinha 2 pequenos cachorros de estimação. A um deu o nome de DIP, Departamento da Imprensa e Propaganda, que cuidava da censura. E o outro do DASP, que era o Departamento Administrativo. Dizia-se que o DIP latia e o DASP mordia, porque era exatamente a ideia de impor um mínimo de controle à gestão pública que não havia no Brasil naquela época. Lamentavelmente, os esforços de Getúlio se esvaíram, os anos se passaram. Nós tivemos, em 1964, um movimento militar que assumiu o governo e tentou também trazer, através do ministro Hélio Beltrão, uma certa racionalização. Também, lamentavelmente, não adiantou. E aí, a oportunidade de ouro, 1988, a Constituição da República, relativamente recente, pouco mais de 25 anos atrás. Na Constituição da República, na sua feitura, é que nós teríamos a oportunidade singular de sepultarmos as velhas práticas patrimonialistas, onde nós não conseguimos distinguir o que seria, de fato, a boa administração de práticas praticamente tribais que ainda existiam entre nós. Lamentavelmente, a oportunidade foi desperdiçada. E por quê? Porque, naquele momento, eminente deputado Reinaldo Azambuja, os parlamentares, imbuídos de boa-fé e de bons propósitos, se esqueceram de olhar para frente e olharam para o passado recente. E temerosos de um retorno de um governo ditatorial que desrespeitava os direitos humanos e a democracia, eles resolveram impor no texto constitucional novo, que vigoraria daí para diante, e não com efeito retroativo, uma cadeia de peias e amarras para submeter a administração pública a uma grande dificuldade de funcionamento, para coibir excessos que teriam, em tese, acontecido no passado. E o resultado disso, que entramos na década de 90 do século passado, pouco mais de 20 e poucos anos atrás, praticamente com a administração pública, que deveria estar azeitada, dinâmica, inovadora, empreendedora, como pelo mundo inteiro havia, completamente engessada, submetida a rigores de controle fora do normal e de um padrão de necessidade que teríamos para os nossos serviços públicos. Isso, lamentavelmente, ocorreu. E, além desse ingrediente, tivemos um outro, que foi uma coincidência talvez positiva. Em 1994, o governo federal empreende o Plano Real e sepulta o processo inflacionário, que era uma tragédia para a economia brasileira. Mas o processo inflacionário, pasmem as senhoras e os senhores, que era terrível. É claro que tinha aqueles que se beneficiavam do processo. E os governos federal, estadual e municipal se beneficiavam da inflação. O dinheiro aplicado no overnight, alguns aqui se lembram dessa época, não precisava muito esforço para gerar uma receita extraordinária. E esse dinheiro extra praticamente sepultava, senhores deputados estaduais, o orçamento, que não tinha nenhum valor, e eram alocados de modo livre pelo Poder Executivo de então, dos 3 níveis de governo. Com o fim da inflação, surge aquela fábula tradicional que ensinamos às crianças. O rei se desnuda, o rei fica nu. E da noite para o dia, desaparece uma imensa receita extraordinária que vinha da aplicação financeira dos tributos. Imediatamente, estados e municípios que já viviam numa situação um pouco periclitante, entram em bancarrota praticamente. Especialmente os estados,
que tinham folhas de pessoal maior e mais onerosas. Isso aconteceu em meados da década de 90. Lamentavelmente, então, nós passamos a ter um quadro fiscal dos estados brasileiros extremamente grave, muito delicado e muito precário. E esse quadro precário, claro, que foi distinto em relação a cada estado. Os estados mais antigos, ou seja, aqueles maiores, primeiros, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, claro que com dificuldades muito maiores do que estados relativamente mais jovens, como é o próprio caso de Mato Grosso do Sul, ou Tocantins, ou os estados do Norte, pelo número menor de aposentados. Isso pode parecer um dado irônico, mas é muito importante sob o ponto de vista da questão previdenciária e da questão fiscal. Mas, de todo modo, aquele momento, o fim da inflação significou, de maneira muito objetiva, uma grave crise financeira. Se lembram todos aqui, me parece, quando o então governador de São Paulo, Mário Covas, impôs algumas medidas administrativas e foi apedrejado por professores acampados em frente ao Palácio, em praça pública. Se ele não fizesse aquelas medidas naquele momento, o Estado de São Paulo, o principal Estado da Federação, entraria em insolvência em pouco tempo. Mas as pessoas não compreendiam, como algumas até hoje teimam em não compreender. Então, vários estados adotaram mecanismos. E por que esses mecanismos inovadores de gestão pública ocorreram na esfera estadual? Porque a necessidade estava nos estados, ou está nos estados. A União Federal, em razão da Constituição de 88, passou a acumular de maneira muito vigorosa os recursos financeiros. Para ter uma ideia, quando a Constituição foi promulgada em 88, as contribuições tributárias correspondiam, foram criadas naquele momento, a cerca de 10% dos impostos, que são compartilhados com estados e municípios. Hoje, as contribuições são mais expressivas do que os impostos compartilhados. Então, na verdade, a União aumentou as contribuições e esqueceu os impostos, diminuindo, portanto, e eu não vou falar de federação, mas falarei daqui a pouco, diminuindo aquela parcela que era dividida. Então, diminuindo os recursos à disposição de estados e municípios, que sem o recurso inflacionário se viam do dia para a noite com a corda no pescoço. O governo federal, na segunda década dos anos 90, iniciou pela primeira vez uma discussão, depois de muitos anos, de uma reforma do Estado, modificando a Constituição, criando alguns novos instrumentos que pudessem minimamente garantir uma funcionalidade mormente para as esferas estaduais. Mas, mesmo assim, essa grande modificação não avançou. E não avançou por quê, presidente Sérgio? Porque, na nossa consciência coletiva, no sentimento da nação brasileira, a gestão pública nunca foi um tema relevante. Se eu perguntar aqui a essa distintíssima plateia, de alta qualidade, nome dos ministros da Fazenda de alguns anos atrás, muitos se lembram, mas ninguém sabe quem foi ministro do Planejamento ou da Administração. É uma atividade considerada secundária, periférica, de segundo nível. Nós apostamos muito, sempre, na economia, e é fundamental, mas esquecemos que sozinha a economia não resolve nada. Ela tem que estar aparelhada, instrumentalizada, auxiliada por um método razoável, racional e gerencial da boa gestão pública. Essa ideia, então, tornou-se, pela primeira vez, uma ideia que gravitou ao lado dos governos estaduais no início dos anos 2000, que apertadíssimos, em desespero praticamente, sem recursos, resolveram inovar. Dizem até que a criatividade é fruto da privação, e é verdade. O carro apertado é o que mais canta, diz no interior de Minas Gerais, o carro de boi, quanto mais pesado, e aqui também há essa tradição, quanto mais peso tem, mais ele tange e mais ele canta. Então, isso aconteceu na esfera de diversos estados da federação e foi assim também no estado de Minas Gerais, quando o nosso governo assumiu em 2003 e tínhamos uma situação fiscal extremamente grave, muito comprometedora. E aí indagamos, o que é possível fazer? O que nós podemos resgatar dessa expressão gestão pública, que, inclusive, não tem o respaldo das pessoas, que não compreendem, não percebem e não aquilatam a sua relevância no seu dia a dia. Esquecidos que a boa gestão pública, ela não é, claro, jamais
a consequência da ação do Estado, mas ela é o pressuposto. Sem a boa gestão pública, nós não teremos educação de qualidade, nós não teremos sensação subjetiva de segurança, nós não teremos saúde pública bem distribuída, porque ainda que hajam recursos financeiros, esses recursos não serão bem aplicados. E, por outro lado, agravados por um processo de controle necessário, importante, em uma sociedade ainda com tantos desvios como a nossa, mas extremamente exagerado em relação aos gestores, que muitos deles, especialmente municipais, sem os instrumentos de preparo técnico e corpo técnico adequado, ficavam muito prejudicados, e o resultado é que se sentiam temerosos de qualquer assinatura. Uma assinatura hoje é um processo daqui a um ano. E aí iria valer ou validar aquela ideia antiga e triste na gestão pública, que só não erra quem não faz. Então, quedavam-se inertes, atônitos e completamente imobilizados, e a administração pública não andava. Modificar esse comportamento mental é que seria o passo mais importante para isso. Como modificar? Quais instrumentos, qual apelo nós deveríamos chamar para que as pessoas dessem importância à gestão pública e percebessem que, como atividade meio, ela seria tão relevante quanto a atividade fim. Porque de nada adianta nós termos, e é a nossa realidade de hoje, uma safra extraordinária da produção agropecuária brasileira, no qual o Mato Grosso do Sul participa de maneira tão efetiva, se nós, em razão de problemas de gestão, não temos escoadouro, portos e silos para essa produção. Posso repetir a mesma frase de que adianta atrairmos tantos turistas para o Brasil se não temos aeroportos para recebê-los. Tudo isso é exatamente razão de uma deficiência administrativa, que eu insisto, por dever de justiça, não é culpa de A, B ou C. É algo recorrente na nossa história, que estamos vinculados, lamentavelmente, a práticas patrimonialistas e ultrapassadas de gestão, onde várias más experiências se sucedem, como, por exemplo, os desvios, que são criminosos, nepotismo e outras experiências parecidas e que não encontram firmeza na cobrança da sociedade. Então, desse modo, percebemos que para reorganizar uma esfera estatal, o primeiro passo, antes mesmo de imaginarmos como seria a educação, como seria a saúde, como seria a segurança, como melhorar a infraestrutura, como nós vamos funcionar? Qual é o arcabouço de gestão que nós vamos envolver? Primeira pergunta, o que nós devemos valorizar? O processo, o meio, o rito, o ritual, a solenidade ou o resultado? Salta aos olhos que é o resultado. Não é verdade? Não importa o caminho que se vá a Roma, desde que se chegue a Roma. Evidentemente que dentro de critérios morais e de cânones legais. Então, o primeiro passo é exatamente esse. Nós sabermos o que nós iríamos valorizar. E aí resolvemos, senhora vice-governadora, valorizar algo que na gestão pública brasileira nunca foi objeto das preocupações. O resultado. Palavra simples, mágica talvez, mas sempre também esquecidos. Porque nós brasileiros, talvez em razão da nossa herança ibérica, nós ficamos durante séculos submissos, aplaudindo o processo, a solenidade. O que vale é o rito. Então, aqui os nossos, eu sou professor de direito, os nossos magistrados, sabemos a importância do processo na área judicial. Mas na área administrativa, ele tem o seu relevo, mas ele não pode substituir o resultado. Uma escola pública, qual é o mais importante? Como ela foi construída ou qual é o resultado que os alunos estão lá dentro? Se eles aprendem ou não aprendem? Nós ficamos, durante 500 anos, gastando todas as nossas energias em saber se aquela escola foi construída mediante licitação, se seus professores são concursados, se as verbas ali alocadas são dotações orçamentárias consignadas no orçamento, se as regras da Lei 4320 estão sendo cumpridas. Isso é fundamental, deve ser feito, mas é só isso? E nunca perguntamos, aquela escola ensina? Os seus alunos são aprovados nos exames devidos que se desdobram do seu aprendizado? Ou eles estão, lamentavelmente, ali passando tempo tão somente? Nós nunca nos preocupamos de maneira vigorosa
com os resultados na administração. Então, o primeiro passo seria criar uma administração voltada para resultados. Isso significava atuar na zona de conforto das pessoas. Porque se eu venho aqui, e é humano, presidente Sérgio, fazer uma visita à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, vou a vosso gabinete, por sinal, muito elegante, muito bem montado, mas entro na sua sala e falo, essa poltrona está aqui, por que ela não estaria melhor ali? Na mesma hora, você vai pensar, mas por que está dizendo isso? Essa poltrona está tão bem aqui há tantos anos, eu gosto e eu a coloquei aqui, por que mudar? A resistência à mudança faz parte da nossa cultura e do nosso comportamento. Imagine na administração pública, praticamente cimentada, com décadas e décadas de procedimento. Qualquer ideia nova, vem aquela resposta padrão, quantas e quantas vezes ouvi. Mas por quê? Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. E do sempre foi assim, certamente os círculos infernais, concebidos por Dante Alighieri na Divina Comédia, devem estar ali pululando de chamas, queimando as pessoas que têm essa mentalidade retrógrada. Então, concebeu-se um plano de governo baseado numa ideia que a gestão deveria ser o eixo central, não como objetivo fundamental de um governo, que o governo não pode existir só pela gestão, mas o governo tem de existir fundamentalmente para que as políticas públicas sejam implementadas mediante boa gestão. Então, esse foi o passo decisivo que nós concebemos lá atrás, no primeiro mandato do senador, então, atual senador, então governador, Aécio Neves, com o nome de choque de gestão. E por que o nome choque? Exatamente pela expressão semântica da palavra. Era fundamental, deputada Zambuja, dar um saculejo, dar uma sacudidela, quase um terremoto, nas instituições, para elas saírem da zona do conforto e perceberem que tinham de vincular a resultados, a ideia de metas. Porque o Estado, poder público, quando eu falo Estado, poder público dos 3 níveis, ele nunca havia se preocupado com a questão das metas. E se o empresário privado, falo aqui na sede da Federação das Indústrias, não se preocupa com as suas metas e seus resultados, o seu destino qual é? Falência, bancarrota, quebra, nome lançado no rol dos devedores. Ninguém quer isso para nenhum empresário. E é claro que o poder público não tem por objetivo o lucro jamais, mas, por outro lado, deve prestar bom serviço. Aproveito para abrir um parêntese. Muitas pessoas confundem e acham que a gestão moderna significa transplantar instrumentos do setor privado para o setor público. Não. Significa permitir que métodos e mecanismos ágeis previstos na gestão privada, devidamente adaptados, possam ser trazidos no setor privado e vice-versa. Um exemplo, a participação em lucros e resultados, eminente presidente do Tribunal Regional do Trabalho, já objeto de legislação trabalhista há tantos anos, devidamente adaptado, pode vir para o regime estatutário. Por outro lado, o procedimento licitatório, característico do regime jurídico administrativo, da administração pública, adaptado hoje é usado nas grandes empresas privadas do Brasil. É natural, os mecanismos, as instituições se comunicam, nós não somos cilíndricos, estanques, como as antigas satrapias persas, que uma não falava com a outra. Ao contrário, estamos integrados. Então é possível fazê-lo com essa ressalva. Não imaginar que o Estado é administrado como empresa privada e vice-versa. Até porque numa, a filosofia corretamente é o lucro. E no outro, é a boa prestação de serviços públicos. Fecho o parênteses e retorno, então, à ideia das metas e resultados. Era possível fazer isso no Estado? Sim. Por quê? Se nós fixássemos metas, nós deveríamos dar prioridades, diminuir um pouco a ação do Estado. Qual é a nossa tendência? Tendência humana de qualquer um que ocupa cargo governamental. Querer atender a tudo. Vários parlamentares, estou aqui vendo vários prefeitos que eu conheci hoje, quero saudá-los mais uma vez, porque a demanda social é infinita. Não termina nunca. Todo mundo bate à sua porta, solicitando, reivindicando. É a rua que está esburacada, é a coleta de lixo que não funciona, é o sistema de abastecimento de água que tem um problema, energia elétrica que está faltando, a escola que tem a cadeira quebrada, e poderia aqui recitar uma catilinária de agendas demandantes da ação governamental. Mas é impossível abraçar e albergar todas as ações em um momento só.
Então, nós temos que ter as prioridades. E as prioridades devem ter as suas metas e recursos específicos alocados para tanto. Então, quando se imaginou a ideia de um choque de gestão, no primeiro momento se imagina, vamos fazer uma administração que ela seja nem pequena, nem grande, nem neoliberal, um tema tolo a essa altura, nem intervencionista. Uma administração necessária. A palavra é singela. A administração necessária, a que é adequada àquela realidade. A brasileira é X, na Suíça é menor, em Angola é muito maior, porque as necessidades e as circunstâncias são distintas em cada uma dessas nações. Então, indagamos qual que é o perfil, o que devemos fazer, quais são os procedimentos. E dividimos em 3 grandes pilares. O primeiro pilar, vocacionado àquele tema de todos o mais importante, recursos humanos. Ninguém encontra o Estado aí andando pela rua. Ele é uma pessoa ficta, não é? O Leviatã de Hobbes, se encontrasse, teria um monstro terrível, certamente. Então, nós não encontramos. Nós precisamos de nós mesmos, seres humanos, as pessoas físicas, para encarnarmos a vontade do Estado. Por isso, o elemento humano é decisivo. Sem o elemento humano vinculado, motivado, estimulado, qualificado, determinado, a administração pública não anda. Porque de nada adianta. Temos os prédios, temos o arcabouço jurídico, temos as metas, os documentos, os procedimentos, e não temos gente. É como a bomba de nêutron, né, que caía, preservava tudo, e as pessoas subiam. Então, nós temos que ter as pessoas. Para termos as pessoas, nós temos de ter, em primeiro lugar, a forma de ingresso, que já está definida na nossa Constituição corretamente, que é o concurso público. Mas não podemos imaginar, e aí está o mal do concurso, muitas vezes. É o que se fala, senhora vice-governadora, na minha faculdade de Direito, Vetusta Casa de Afonso Pena, que foi presidente de Minas e do Brasil, que a melhor aula é a aula do concurso. Você faz a aula do concurso bem aprovado e, a partir de então, você está dispensado de dar boas aulas. Veja que coisa grave. É dito como piada, mas é claro que há por aí uma raiz negativa nessa expressão, que a melhor aula é a aula do concurso. Isso deve ser abominado, porque, na realidade, o que nós precisamos ter é uma qualificação permanente. E o concursado deve ter todas as garantias decorrentes do regime próprio. E eu defendo o regime estatutário, aliás, minha tese de mestrado tem esse objeto. Mas também não podemos imaginar que ele se torna senhor do lugar e está ali intangível da ação governamental. Ele tem deveres, metas e resultados a apresentar. E deve ser punido se não o fizer. No Brasil, eu fui secretário executivo do Ministério da Justiça, aqui se diz, como leu a senhora, eu me lembro que nós filmávamos, eminente presidente, filmávamos atos de corrupção de policiais rodoviários federais e não conseguíamos demiti-los. É uma situação de incúria de tal modo que havia uma desmoralização do serviço. Isso é inadmissível, isso leva a uma fragilidade das instituições. Então, o servidor deve ser bem remunerado, qualificado, mas deve ser cobrado. E a cobrança leva a uma outra ideia, extremamente debatida, fundamento da meritocracia, que é exatamente a remuneração variável. Remuneração variável. O cargo é o mesmo, o concurso de ingresso é o mesmo, mas o desempenho é o mesmo? É o que eu pergunto. Se o desempenho for idêntico, remuneração igual para todos. Mas se o desempenho for diferente, e nós sabemos que ele sempre o é, porque as pessoas são diferentes no seu envolvimento, na sua responsabilidade, no seu comprometimento, na sua dedicação, no seu esmero, no seu denodo, então nós temos de ter critérios e formas de instrumentos que permitam que a remuneração seja distinta. Quem trabalha melhor e apresenta mais resultados, que receba de maneira diferenciada. Fizemos para isso o acordo de resultados, determinando então as metas. E se atingidas as metas, uma remuneração extraordinária. Claro que começamos com números agregados e com o passar dos anos houve um aperfeiçoamento e uma identificação por equipes. Mas ainda é um processo que está sendo construído no dia a dia. Por quê? Vejam só, ao longo dos anos, as pessoas também se acostumam e acham que aquela remuneração extraordinária, um 14º salário, passa a ser direito e jamais o é. Ela deve ser sempre um desafio.
Então, nós temos de alterar a legislação para torná-la ainda, os resultados mais desafiadores, para que as pessoas continuem se reciclando permanentemente. Além disso, nós temos outro hábito no Brasil, que é o amplo poder discricionário. Falava pela manhã sobre esse assunto. Centenas, se não milhares de cargos comissionados. No Brasil, as pessoas gostam de nomear. Isso não é da agora, volto a dizer, é atávico. Me lembro aqui uma famosa história da realidade, quando o presidente Getúlio Vargas foi deposto em 1945, talvez alguns se lembrem desse episódio, que é famoso, em 1945, como era governo de ditadura do Estado Novo, não tinha vice-presidente e também não tinha Congresso Nacional. Então, quem foi chamado a exercer a presidência até a eleição, quando elegeu o seu Marechal Dutra, foi o presidente do Supremo Tribunal, o ministro José Linhares. O ministro José Linhares, eminente magistrado, mas que não era homem da administração. Ele senta da cadeira, não tinha Constituição, não tinha nada, e ele então começa, esse é um fato histórico, estou relatando aqui o que a história conta. Ele começa a nomear, nomeia parentes. E aí o dito popular, não é, o folclore popular que não perdoa, indagava, são Linhares ou são milhares? E aí há uma famosa entrevista verdadeira, que ele é confrontado, mas, presidente Linhares, o senhor está nomeando tantos e tantos parentes em pouco tempo, não fica bem. E ele responde, prefiro ficar mal com o povo pouco tempo e bem com a família o resto da vida. E nomeia os Linhares. 1945, é outra época. Mas, lamentavelmente, é essa mentalidade que nós ainda existe por aí, rondando o Brasil e a nossa administração pública. Então, lamentavelmente, eu cito esse caso para mostrar que o efeito discricionário deve ser diminuído. E falo de um governo que reduziu na própria carne, caro deputado Zambuja. Nós temos de criar o processo de certificação. O que é isso? O cargo é de comissão, diretor da escola, diretor da penitenciária, diretor da regional de saúde, mas quem vai ocupar? É só aquele que apresente as condições objetivas para tanto, num processo de certificação que vários estados já têm. A pessoa submete a uma prova da Universidade Federal, através de um edital, adquire aquele título e pode ser nomeado. Pelo menos terá qualificação técnica para exercer aquela direção. A certificação é um sucesso, vários estados já adotam. Mais do que a certificação, que é a redução do poder discricionário, é a criação de uma permanente oxigenação na administração. Fomos ao Chile e trouxemos o modelo de empreendedores públicos, que são servidores nomeados por um processo de headhunter, com exatamente um número pequeno, mas com uma remuneração melhor, para colocar impostos chaves à látera, ao lado da administração, sem cargo de chefia, mas para projetos específicos, exatamente para fazer o acompanhamento mais preciso. E fomos criando inovações na gestão pública, na parte de pessoal, com base num acordo de resultados e com a remuneração variável. Passou a ter um estímulo maior. Claro que é um processo. Nós temos de modificar o padrão. E o fundamental é termos uma escola de governo. Felizmente temos em Minas Gerais, com muito êxito, a escola de governo da Fundação João Pinheiro, criada há 30 anos atrás, quase, e que forma concurso vestibular, é também concurso público, e forma cerca de 100 jovens ao longo de cada ano, que ocupam os cargos de maior destaque na administração hoje. Então, são pessoas diferenciadas com um grau de ensino de altíssima qualidade, inspirada na École Nationale d'Administration, a ENA francesa, que temos uma parceria com eles também. Então, é qualificar os recursos humanos. Claro, quanto melhor a remuneração for dentro do razoável, bom será. Sabemos que os estados não têm condições de fazer pagamentos expressivos, em razão exatamente da concentração tributária que mencionei há pouco. Mas, de todo modo, a primeira perna do tripé é exatamente a questão de recursos humanos, que deve ter uma atenção muito especial para termos o entusiasmo e o estímulo das pessoas a atuarem nesse segmento. O segundo é a questão da estrutura. Se nós relaxarmos também, a estrutura só aumenta. É como a teoria física dos gases, que se dilatam na expansão pelo universo. A administração pública é a mesma coisa. Se deixar 10 secretarias, 15, 12, 20, 40, 80,
porque as pessoas vão se acomodando, vão aumentando o espaço. Nós fizemos em Belo Horizonte a cidade administrativa e fizemos com uma folga de espaço. Quando eu fui saber, não tem espaço vago mais, porque as pessoas vão aumentando até o espaço físico que ocupam. Eu falei, vamos enxugar de novo, diminuir um pouco, porque de fato há essa tendência. A estrutura brasileira, ela tem a tradição de ser hierarquizada, muito comprida. E pior, não se comunica. Eu falava há pouco com as satrapias persas, é a realidade. Nós funcionamos de modo estanque. Os órgãos não se comunicam. Ministérios, secretarias, a função maior de desafio que tem em qualquer governo, desde as mais singela prefeitura ao mais complexo governo federal, é a boa comunicação intragovernamental. Os órgãos não sabem o que um faz e o que o outro faz. Não sabem se os recursos vão ser utilizados em área A, B, C ou D. E é difícil para o gestor ter a visão ampla e panorâmica de todo o processo. Então, fundamentalmente, nós temos que ter uma administração menor, mais enxuta, mais ágil e, preferencialmente, menos hierarquizada, mais horizontal, mais matricial, com comitês de gerenciamento de assuntos, com base em projetos. Assim fizemos em nosso estado, e vários outros também o fizeram, e isso significa maior leveza na administração. E, além disso, nós temos de ter o reconhecimento, presidente Sérgio, do papel do setor privado. Não podemos imaginar que é o poder público que tudo de motu próprio e de per si fará para implementar as políticas públicas. Não. Muitas políticas públicas são melhor implementadas e desenvolvidas pelo setor privado, em parceria com o setor público, na área cultural, na área assistencial, na área de saúde, na área educacional, em vários segmentos. O poder público não deve ter a vergonha, o pejo de dizer não, eu quero me associar, repasso o recurso, claro, fiscalizo, mas confiar que o segmento privado funcione também. Aliás, não estou falando nenhuma novidade, é o que ocorre pelo mundo afora. Tudo que eu digo aqui, nada é criação exclusiva brasileira. Fazemos como Pedro Grande fez Petrogrado, vamos abrir uma janela para o mundo. O que ocorre na Itália, na França, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, na Alemanha, na Suécia, nas nações federadas como o Brasil, mais desenvolvidas, é o que eu estou dizendo aqui. Não é? Será que o nosso modelo é que é o correto e o deles está totalmente equivocado? Então, é claro que não. A sociedade tem de participar. Quanto mais a sociedade participa, mais forte fica a democracia. Ao contrário, quando a sociedade não participa e o Estado assume todas as funções, nós caminhamos sempre para um Estado totalitário, o que sabemos que ninguém gosta. Então, desse modo, nós percebemos que a organização administrativa tem que ser a mais leve e matricial possível. Claro que não é possível fazê-lo na plenitude. O governo é grande, nós temos diversas composições, nós temos de fazer áreas específicas que muitas vezes entram em choque umas com as outras, mas é possível fazer sempre uma administração mais leve, desde que seja um primado. E reitero, sempre sob o guarda-chuva de um acordo de resultados. Porque se as pessoas souberem para onde vão, e aqui eu abro um outro parêntese, porque me lembrei algo que eu devia ter falado no início, que é um tema que é ancilar e que embasa tudo isso, que é a ausência de planejamento. Lá atrás, quando eu falava da inflação, a inflação deu vários males para o Brasil. O pior deles foi matar o planejamento. O planejamento brasileiro foi morto, assassinado, enterrado a 7 palmos na década de 80. Porque planejamento com inflação de 1000% não existe. Então, nós perdemos o hábito de fazer planejamento. Quando a inflação foi sepultada, o hábito não voltou. Então, nós temos dificuldade de pensar a médio e a longo prazos, que é imprescindível num país do tamanho do Brasil. Então, a figura do planejamento ela é fundamental para termos prioridades. Em Minas Gerais, quando nós assumimos o governo, nós fizemos um levantamento, haviam lá 300 projetos. Nenhum deles tinha recurso para concluir, mas o dinheiro ia para eles, chegava um ponto, parava. Era como, dávamos o exemplo, eu vou tentar dar aqui, me desculpem, não conheço bem o estado de Mato Grosso do Sul, rodoviariamente. Um cidadão sai de automóvel de Campo Grande e vai até Dourados. Quantos quilômetros são? 220. Tem uma cidade no meio, certamente. Qual é?
Rio Brilhante, muito bem. Então ele pega o carro, qual que é o plano dele? Chegar em Dourados. Mas ele só tem gasolina para chegar a Rio Brilhante. Ele põe gasolina, chegou em Rio Brilhante. Ele gastou a gasolina e não chegou em Dourados. É o setor público. Ele gasta e não alcança o resultado. Então, ele não sai de Campo Grande até ter o dinheiro completo para chegar com a gasolina em Dourados. Então, de 300, caímos para 30. Com planejamento e com prioridade. Não adianta choro, ranger de dentes. Vela e choramingo. Se não tem o recurso, não vai fazer. Só vai fazer quando o recurso existir. Então, é uma pressão fundamental que nós devemos também perceber. Como nós não temos planejamento, somos ansiosos e o mundo político é pressionado, quer fazer tudo ao mesmo tempo, nós somos assodados, nós não imaginamos que daqui a 10 anos é que vai estar o quadro diferente. Então, os investimentos acabam se esvaindo desnecessariamente sem prioridades. Então, aqui eu fecho o parênteses sobre o planejamento para voltar a dizer como ele é importante na hora do arcabouço institucional para imaginarmos o dia de amanhã. E o terceiro patamar é exatamente a ideia dos procedimentos. Quais são os processos necessários? Tivemos em Minas o grande apoio, presidente Sérgio, do setor privado. Eu quero aqui sempre prestar minha reverência e meu respeito, porque fizemos excelentes parcerias com a Federação das Indústrias, da Agricultura, do Comércio e também com grandes empresários e instituições nacionais, como a Fundação Brava, que graciosamente nos auxiliaram, com recursos até financeiramente, valores quase que simbólicos, perto da dimensão do Estado, mas que davam estímulo para o governo funcionar. E trouxemos um grande nome mineiro, o professor Vicente Falcone, conhecido de tantos, do Instituto Gerencial, para estabelecer métodos de procedimentos administrativos para melhorar o funcionamento da fazenda, por exemplo. Como que nós poderíamos azeitar o funcionamento da máquina administrativa com metas específicas. O professor Falcone tem uma frase muito bonita. Quando você corta, chegou no osso, ainda corta mais 10%. É uma visão que ele tem, é verdade. Nós podemos sempre caminhar para esse tipo de aspecto inovador da gestão. E depois, além dele, nós tivemos o apoio também da McKinsey, que nos ajudou em vários programas, eu vou relatar daqui a pouco. Então, nós tivemos um grande esforço conjunto também na área dos procedimentos, para modificar o funcionamento da administração através do acordo de resultados, que passou a ser quase uma bíblia de cada Secretaria de Estado, que tinha ali ditado e acompanhado por um comitê de gerenciamento, o acompanhamento permanente da administração. Se diz até que a administração com gerenciamento é aquela visão, não é que enquanto sobe e desce o chicote, as costas folgam. Tinha de haver um gerenciamento intensivo, um acompanhamento e uma cobrança permanente de toda a estrutura administrativa e, é claro, também com estímulos. Todo esse arcabouço deu uma nova visão ao nosso Estado. E não foi só Minas Gerais. Vários estados adotaram mecanismos semelhantes. O governador Putinelli, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, adotou mecanismos semelhantes. O Rio Grande do Sul, com a governadora Ieda, o governo de São Paulo, o governador Wagner, na Bahia, independente de partidos, o governador Eduardo Campos, em Pernambuco, o governador Cabral, no Rio de Janeiro, porque todos os governos estaduais tiveram a necessidade de aprimorar a gestão e desenvolver critérios inovadores e empreendedores. Então, nós conseguimos isso. Minas talvez tenha tido a virtude de ter sido feito no início. Abrimos o caminho, conseguimos o reconhecimento do Banco Mundial. Fomos o primeiro Estado, meu caro deputado Azambuja, que conseguimos o reconhecimento do Banco Mundial e recebemos um empréstimo sem contrapartida. Foi um caso raro no Brasil. E, a partir de então, outros conseguiram. Qual era a nossa contrapartida, que não era financeira? Era exatamente o cumprimento daquelas metas. E o próprio diretor, à época do Banco Mundial no Brasil, escreveu um livro relatando a experiência de Minas Gerais naqueles anos de 2005 e 2006. Então, foi feito esse grande esforço, que foi, de fato, um esforço positivo. E depois, nós demos uns passos avantes. Qual era o primeiro objetivo? No chamado duplo planejamento, no início do governo. Era exatamente pagar as contas, não pagávamos 13º, não pagávamos salário, devíamos a Deus e o mundo, não tínhamos crédito nacional e internacional, não tínhamos rating e não tínhamos aval da União. Então, tudo isso foi consertado. Tínhamos déficit imenso orçamentário. Tudo isso foi consertado. Mas aí tinha uma segunda perna do planejamento, que as pessoas sentissem o efeito disso. Também não adianta colocar tudo isso, entesourar o Estado e não fazer nada. Então, nós tínhamos o segundo passo.
a gestão para resultados, que as pessoas sentissem ação governamental, estradas, escolas, saúde, melhoria na qualidade de vida das pessoas. Isso foi feito a partir, especialmente, de 2005, 2006. E chegamos na terceira etapa, que as pessoas possam perceber que aquilo é importante para elas, a gestão para a cidadania, que o cidadão defenda, independente de partido ou ideologia, que o Estado funcione bem e que ele seja corresponsável, que o pai do aluno vá à comunidade escolar e participe, que ele, quando vá avaliar os serviços públicos numa unidade de atendimento, ele dê uma nota verdadeira, porque tudo isso significa uma participação cidadã plena, como outros países já alcançaram, e que é fundamental para nós termos uma melhoria da nossa administração pública. Então, foram 3 etapas ou 3 passos de um mesmo processo de aprimoramento e inovação na gestão pública. E o resultado é que nós tivemos em Minas Gerais, ao longo desses anos, de fato, o reconhecimento de vários setores, e que eu vou mostrar agora rapidamente a vocês, para não cansá-los mais, alguns desses números desses programas que lá realizamos. Agora vamos ver se eu funciono com a tecnologia. É voltado para onde, hein? Ah, foi. Muito bem. São aí as 3 etapas que eu mencionava. A primeira etapa, o choque de gestão do primeiro mandato, ajuste fiscal, volta do planejamento, acordo de resultado. Os chamados gerais é o gerenciamento intensivo. São os comitês que acompanhavam todos os programas. A segunda etapa, o Estado para resultados, com a qualidade fiscal, os resultados finalísticos e a consolidação da estratégia. E, por fim, a terceira etapa, com a efetividade plena das ações, com o fortalecimento setorial da gestão e uma nova governança. As pessoas percebendo a ação do governo, para sentirem que o governo tem uma ação proativa e que ele deve participar. Portanto, 3 passos importantes que vão se desdobrando para frente. Ninguém faz uma reforma administrativa plena em uma nação em 1, 2, 3 ou 5 mandatos. É 1 ou 2 gerações que nós temos de modificar é a consciência das pessoas. Aquele caso folclórico que eu contava do presidente Linhares, eu poderia contar muitos outros. No tempo do presidente Juscelino Kubitschek, grande mineiro, nós tínhamos aquela terrível marchinha carnavalesca, que alguns se lembram da Maria Candelária. Lembra, presidente? Maria Candelária é alta funcionária. Pulou de paraquedas e caiu na letra O, que naquele tempo era por letra. Então, O era bem adiantado. Maria Candelária é alta funcionária. Trabalha de fazer dó. Às 3 vai ao modista, às 4 ao dentista, às 5 toma o café e dá no pé. Então, isso era uma marcha carnavalesca, folclórica, também negativa. Também negativa. Por quê? Porque é a nossa consciência, o nosso imaginário. E olha que eu falo como servidor de carreira duplamente, que eu sou professor da universidade e servidor do Estado, da Fundação João Pinheiro. Então, nós temos de modificar esse padrão. Já melhorou muito nas últimas décadas, mas temos de aprimorar mais. Porque se nós olharmos hoje, Singapura, Coreia do Sul, há 40 anos atrás era igual ao Brasil, se não fosse pior. Por que avançou tanto? Quem conhece a história de Singapura, eu já estive lá e li em 2 volumes a história do país, percebe-se planejamento e desenvolvimento com ordem. É o que acontece, não é? Tendo metas, modernismo, administração e vão avante. Então, nós temos que pensar nesse patamar, nesse futuro. Em razão desse grande esforço, eu vou apresentar, então, alguns resultados que nós conseguimos para demonstrar que isso funciona. Volto a dizer, não há nenhuma mágica. Nenhuma mágica. O que nós fizemos, e outros estados também fizeram, foi feito pelo mundo afora. Basta ter a vontade política de fazer, que é fundamental. Temos a liderança encarnada em uma pessoa que coordene o processo, estimule e cobre, que também é imprescindível, e adotarmos instrumentos modernos que a técnica coloca à nossa disposição. Com esses ingredientes, essa receita, é impossível dar errado. Não tem como dar errado. Tendo liderança,
vontade e usando os critérios técnicos e parcerias boas com o setor privado, com universidades, como foi feito, isso avança, seria um problema. Então, os resultados aqui apresentados são resultados que decorrem naturalmente desse processo. E até, abro mais um parêntese, perceba como eu gosto disso, presidente Sérgio, para dizer até do seu ponto de vista político. Quem podia imaginar que eu, que nunca fui político, servidor de carreira de uma fundação, professor da universidade, me convertesse em candidato a governador do Estado, com base num programa calcado na gestão pública, e fosse reeleito ou eleito em primeiro turno, com 63% dos votos, 3 milhões de votos à frente do meu adversário, um político renomado, tarimbado, ministro, senador, etc. Então, de fato, demonstra que as pessoas percebem quando o funcionamento do Estado está azeitado. Isso é muito positivo. Então, conseguimos aumentar os investimentos. Aí fizemos um comparativo, aumentamos os investimentos, fizemos com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, um aumento expressivo dos orçamentos e do valor investido em relação à inflação. Ainda assim, claro que hoje estamos aquém do que gostaríamos. Não vou cansá-los muito com números. Os percentuais por área, segurança, saúde, educação, então as 3 áreas mais fundamentais. Eu digo que hoje no Brasil, falava pela manhã, eu recebi em Belo Horizonte alguns médicos para conversar temas importantes, e lá eu lembrava que quando Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente, em 1955, o binômio de Juscelino era energia e transporte. Nós não conseguimos resolver nenhuma coisa nem outra. E o binômio de hoje tem de ser saúde e segurança, que são os 2 temas que mais calam fundo nas pessoas de todo o Brasil, de qualquer tamanho. Não conheço a realidade do Mato Grosso do Sul, mas imagino que segurança aqui seja algo que preocupe também por causa da questão das drogas, que é um problema gravíssimo hoje aqui na fronteira, com certeza ainda mais agravado. Então é algo delicado. E saúde, que de longe é a maior demanda que nós sempre temos. Em compensação, vejam só, a nossa tragédia. Mato Grosso também deve ter, Mato Grosso do Sul deve ter, como São Paulo. Pagamos 7 bilhões no ano passado de juros em cargos da dívida. Aqui parece algo que Fausto de Goethe, que fez o famoso pacto com o diabo, se inspirou para estar aqui. A dívida de Minas Gerais, que foi consolidada em 1998, era de 14 bilhões, senhora vice-governadora Simone Tebet, 14 bilhões. E naquele tempo foi um bom negócio fazer a rede, todos os estados. De lá para cá, nós já pagamos uns 25 bilhões de juros e devemos quase 70. Ninguém paga isso, não é verdade? E o mesmo caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, das prefeituras, dos estados, como todo, Mato Grosso. Então é uma coisa impensável. O governo federal, depois de muita luta dos governadores, o governador André teve um papel fundamental, fez um projeto de lei mudando pelo menos o indexador, porque os estados estavam pagando juros de usura, agiota, mandou para o Congresso. E ele próprio agora, deputado Azambuja, diz que não quer mais votar o projeto dele, que ele próprio é autor, que ele próprio, o próprio governo é autor. Quer dizer, como se diz, durmas com um barulho desse. E o resultado é este, não é? Imagine, nós pagamos 7 bilhões de juros. Se isso fosse colocado em investimentos, imagino que os valores aqui também sejam expressivos. Então, é algo pavoroso que nós temos de corrigir. Mesmo assim, o Estado ainda mantém. Regularmente pago. Isso aí, o mundo pode morrer de fome, mas esse dinheiro é sagrado. Ele é pago mensalmente. Os avanços do movimento econômico e social, eu vou mostrar alguns. Aí nós temos um dado que sempre nos estimula muito. É natural que os estados mais tradicionais, digamos assim, econômicos, tenham uma evolução mais lenta do que os estados mais jovens. Mas os dados do IBGE entre 2002 e 2011 nos deixaram muito satisfeitos. Fomos o estado que teve o crescimento como estado maior no Brasil na sua participação no PIB. Nós subimos de 8,6 para 9,3, e o Rio de Janeiro, que é o nosso mais próximo, teve uma queda. Então, isso foi muito positivo para nós, porque foi um estímulo muito grande para a nossa economia. Veja que o Centro-Oeste também tem um crescimento de região muito grande.
O valor adicionado, nós temos o primeiro lugar na produção pecuária, são regiões econômicas, segunda produção extrativa, segunda economia mais industrializada do Brasil, né, somos o estado mais antigo, do ponto de vista industrial, Minas, Rio e São Paulo. Mas algo que também é interessante, nós conseguimos subir o percentual da indústria no nosso produto interno, mais do que o Brasil nesse período, entre 2002 e 2011, que são os dados do IBGE. A participação das exportações nacionais, também uma subida expressiva de 3%, o maior saldo comercial desde 97, que já tem quase 20 anos que Minas Gerais mantém um valor muito alto de saldo das exportações, isso graças normalmente ao minério de ferro, e aí nós nos penitenciamos pelo não pagamento da Lei Candir. A Lei Candir foi criada e não temos ICMS, o Mato Grosso do Sul também tem um grande prejuízo, que não recebe ICMS das exportações, principalmente de soja. Então, os estados ficam desesperados, e ano passado nem recebeu o que nós devíamos, nós recebemos, só recebemos esse ano. Vamos seguindo. A pauta de exportações, nós temos modificações, o número de parceiros aumentou, o número de produtos exportados também. O ambiente de negócio, aí foi um trabalho com o Banco Mundial. Nós conseguimos o primeiro lugar no tema de abertura de negócio, em 6 dias, conseguimos o grau de investimento, que foi fundamental o choque de gestão, tanto da Moody's quanto da Standard Poor's, o ranking de competitividade da Economist, e o melhor foi o programa de PPP, que um programa nosso é muito avançado. Temos PPP penitenciária, rodoviária, o Mineirão, o Estado de Futebol é PPP, temos PPP no setor de prestação de serviços, centro de convenções, tudo que podemos fazer lá para o PPP é PPP. Agora, para termos PPP, o que nós precisamos de ter, presidente Sérgio, é algo que no Brasil hoje também não é bom. Segurança jurídica. Temos de ter segurança jurídica. O investidor deve ser chamado a investir. Eu tive no Fórum Econômico de Davos no início desse ano, convidado por eles, fazer uma exposição, e percebi lá muitas dúvidas sobre a questão de segurança jurídica. As pessoas estão com medo, porque tivemos problemas na área elétrica, por exemplo. Então, a segurança jurídica é fundamental para uma PPP. E nós sabemos que não só Minas, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o próprio Brasil, não há uma esfera de governo no Brasil que tem recursos financeiros do seu tesouro suficientes para fazer frente às necessidades de infraestrutura que temos no Brasil. Nós usamos de recurso setor privado, nacional e internacional. E a PPP é um mecanismo muito adequado para isso. Mas, sem segurança jurídica, eu não acredito que nós vamos ter esse passo. Uma taxa de desemprego menor que a média brasileira, o Estado tem um crescimento muito bom. Nessa revista mencionada que Mato Grosso do Sul foi o único Estado que das 10 cidades teve 2 mencionadas, e parabenizo o Estado. A de Minas foi a primeira colocada, a cidade de Itabira. A queda de desemprego na região metropolitana passou muito rápido, também nós temos a segunda menor de desemprego no Brasil, e das maiores regiões metropolitanas nós temos a menor. E o que mais nos entusiasma é exatamente esse, que é o esforço hercúleo que fizemos, ciclópico, gigantesco, ao longo dos últimos anos, que foi a questão exatamente da educação. Minas foi o primeiro estado a colocar as crianças com 6 anos. Lá atrás, quando fizemos a meta, qual foi a meta de 2003 da educação? Isso foi planejado. Chamar as crianças com 6 anos de idade para a educação, que elas iam ler melhor e ter melhor desempenho daí a 6 ou 7 anos. E aí, de fato, nós conseguimos. E vejam só, Minas Gerais é o estado mais desigual do Brasil em termos regionais. Nós temos regiões muito avançadas, mas regiões ainda pouco desenvolvidas. No norte, no Jequitinhonha, no Mucuri, regiões mais deprimidas. E os dados do IDEB, de 2011, que repetiram 2009, elas colocaram Minas Gerais em primeiro lugar no Brasil, e que foram repetidas também de 2013. Então, nós ficamos muito satisfeitos com esses bons resultados da educação. E na educação ainda, nós vamos ver mais adiante, nós temos o primeiro lugar em português e matemática no 5º ano, do SAEB, que é nacional, ranking nacional, nono ano do ensino fundamental, o primeiro em português e matemática, e no 3º ano do ensino médio, que é o grande gargalo, primeiro em matemática e 4º em português. Volto a dizer, para um estado muito grande e com 853 municípios, eu tenho inveja
dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. As questões relativas ao ensino fundamental, as notas de leitura do ProAlfa estão muito positivos, e das últimas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, nós ganhamos por 7 anos consecutivos. São Paulo ficou 7 anos em segundo lugar, e eu falo isso com o governador Geraldo com muito orgulho, que nós batemos sempre nas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Os senhores conhecem aquela famosa ONG, Todos pela Educação, elas publicam os rankings, e sempre Minas Gerais tem uma posição de muito destaque, bem na frente do Estado de São Paulo, que é muito mais rico que o Distrito Federal, que não tem problemas financeiros. Mas tudo em razão, exatamente, de um processo de planejamento. Na Casa da Educação, nós criamos um programa de intervenção pedagógica, eu vou mencionar daqui a pouco. O PIP, tivemos o apoio da McKinsey para isso. A Secretaria de Educação conhece as notas de desempenho de cada escola do seu gabinete. Então, pode fazer uma intervenção com equipes de reforço, uma das 4.000 escolas que temos, vai lá uma equipe e melhora a nota, e nós conseguimos, com isso, subir, de fato, o nível do ensino no Estado, o que é muito bom na hora da atração de empreendimentos e de novas empresas que precisam de capital humano mais qualificado. A desigualdade do Estado diminuiu, são indicadores também do IBGE, ao longo dos anos, positivamente. Vamos passando. A mortalidade na área de saúde, queda da mortalidade infantil, maior cobertura pré-natal, de um programa chamado Mães de Minas, também com feito de muito planejamento. A região, nós melhoramos muito a questão do IDH municipal, que passou de muito baixo na maioria dos municípios para alto, na última, em 2010, fizemos um trabalho junto com o PNUD, com as Nações Unidas, com esse objetivo. Então, isso foi também extremamente positivo ao longo desses anos. Então, os municípios também compartilharam desse esforço. Aliás, os municípios criamos, há 2 anos atrás, um programa de gestão municipal para a qualificação do corpo técnico dos municípios, feito de modo presencial e também através das nossas... Nós temos um canal saúde presente em todos os municípios que dão os cursos à distância. O número de segurança pública, aumentamos muito o sistema prisional, recursos do Estado e não nacionais, e criamos a primeira PPP penitenciária da América Latina, que tem funcionado muito positivamente. A malha rodoviária também teve um aumento expressivo, temos a maior malha rodoviária do Brasil, melhoramos os indicadores, isso também é uma demanda infinita, não termina nunca. Quanto mais você faz, lembra Washington Luiz, governar é abrir estradas, não só, mas também, não é? Digo sempre isso. Os aeroportos, tivemos um aumento expressivo também dos aeroportos, o aeroporto Tancredo Neves foi aberto ao setor privado, felizmente, depois de muito esforço e pressão de nós todos. Aí temos alguns, eu aperto, ele não passa. O PIP que eu mencionei, quando nós conseguimos avançar no programa de intervenção pedagógica no Estado, percebemos que os municípios ainda estavam com dificuldades. Criamos um processo de adesão. Imaginávamos que 60% dos municípios iam aderir. Todos, sem exceção, 853 municípios aderiram a esse programa. Então, isso foi muito positivo e é um resultado expressivo, que isso melhora muito a educação nas redes municipais, com recursos e o esforço do Estado. A questão de educação profissional, em parceria com o Sistema ES, com o governo federal, é um investimento imenso no Estado, que nós também temos, e utilizamos muito também, presidente, a rede de estruturas do Sistema ES como um todo, não é? Que é fundamental para isso. Criamos um programa de combate à pobreza, chamado Travessia, que tem sido muito aplaudido pelas Nações Unidas. Nós batemos na porta, escolhemos as cidades com menor IDH, fazemos um programa de diagnóstico porta a porta, as carências de cada família, e criamos um índice de pobreza multidirecional com a Universidade de Oxford. E criamos um banco Travessia, que as pessoas que aderirem aos programas recebem um pagamento, mas não é um pagamento em dinheiro e agora. São créditos que só podem resgatar daqui a 2 ou 3 anos, desde que sejam aprovados em todas aquelas etapas que eles passem, inclusive a poupança jovem dos alunos. Nada é imediato, tudo é demorado e tem, de fato, a necessidade da aprovação prévia dos cursos e da qualificação das pessoas. O novo programa rodoviário que estamos fazendo, sei que aqui em Mato Grosso do Sul também é um grande programa rodoviário de integração, chamado Caminhos de Minas,
Cada estrada que eu inauguro não adianta nada, pedem mais 3 ou 4, os prefeitos, é a mesma coisa aqui, não é na mesma hora, aquela já está esquecida. Criamos um programa muito interessante, que é um programa de startups. Já conseguimos inscrição de mais de 40 países, instalamos em Belo Horizonte uma bolsa. O objetivo é sempre modificar o perfil econômico do Estado, agregando valor aos nossos produtos e aproveitar que nós temos a maior rede de universidades federais públicas do Brasil e do Estado. Inclusive, com esse objetivo, criamos, então, esse programa que também vai muito bem. Fomos o primeiro Estado a aderir ao MIT, que é o Massachusetts, o famoso MIT, e criamos, com base em informações dele, esse programa que é livre e disponível a todos, que é o DataViva, que são informações econômicas de Minas e do Brasil para identificar a cadeia produtiva dos produtos, para planejamento, identificar o valor desses processos. Então, tudo isso também está disponível, foi um esforço muito grande que fizemos. Minas em números. E aqui eu faço uma coisa interessante, vice-governadora, porque quando assumimos o governo em 2003, eu falei assim, eu serei feliz se conseguirmos, ao longo de alguns anos, ter os números do Estado disponíveis, porque estatística ninguém tinha. Depois de 12 anos, graças a Deus, no ano passado, consolidou-se um trabalho imenso, chamado Minas em Números, atualizado permanentemente. Está tudo isso colocado em transparência, valores, investimentos, tudo preto no branco, do mapa de resultados, caderno de indicadores, os infográficos e o caderno de resultados com as metas de cada órgão, cada secretaria e as suas notas. Tudo lá para que as pessoas verifiquem. Então, a ideia é essa: simplicidade, mobilização dos servidores, alcance dos resultados e foco nas prioridades. Não há aqui, reitero, nenhuma mágica. Nada foi criado num passe do Mago Merlin. Tudo com muito planejamento, com muito suor, vendo experiências internacionais, utilizando a exaustão, a capacidade das nossas universidades, dos institutos que existem no Estado, da nossa escola de governo, o otimismo e o desdobramento dos nossos jovens. Eu devo deixar o governo daqui a poucas semanas, mas fico muito satisfeito de ver lá que estou deixando um número inúmero de servidores, que são servidores de carreira do próprio Estado, da escola de governo, em posições de destaque, que estão montando uma agenda de legado extremamente bem feita para a continuidade. Então, fico muito feliz de perceber que a gestão pública, e concluo aqui essa minha palestra me excusando por ter estendido tanto, que é a questão da gestão pública, que antigamente, presidente Sérgio, ficava presa num porão da casa, poeirento, esquecido, trancado a 7 chaves, até envergonhada. Surgiu, já mais elegante, de banho tomada na sala principal. O tema da gestão pública está presente hoje nas maiores debates, jornais, empresários, imprensa, universidades, mundo político, judiciário. Todos percebem que a gestão pública ela é fundamental, ela é o pressuposto. Na verdade, eu acho que o Brasil tem 2 temas que talvez não sejam populares no sentido da acepção, porque as pessoas não chegam a alcançar e perceber o seu alcance. Gestão pública e federação. Quando nós conseguimos equilibrar esses 2, tivemos um governo mais descentralizado, desconcentrado, confiando mais nas instâncias inferiores, nas esferas da federação, com ato mesmo de desprendimento e de desapego da autoridade central, delegando e repartindo tributos. E, ao mesmo tempo, uma gestão pública que seja mais eficiente, mais calcada em resultados, mais voltada às metas e a prioridades com planejamento, tenho dúvida que Singapura nos espera, vamos passá-los de modo muito mais sério, até porque somos muito mais ricos. Um país com os recursos naturais, com clima, com capital humano, com a posição geográfica, tudo isso a nos favorecer. Então, tenho a impressão que esses passos são fundamentais. É um grande esforço e fico muito feliz que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul tem essa posição, de fato, já longa. De fato, já longa no esforço do nosso presidente e dos seus colegas de diretoria, que já tinham me feito há mais tempo, de fato, esse convite gentil para estar aqui, para trazer essas informações para as senhoras e os senhores. Eu estou indagado se haveria, antes de concluir, tempo para perguntas, talvez uns 10 ou 15 minutos, que eu tenho que retornar a Belo Horizonte. Lá nós temos uma dificuldade, lamentavelmente. Temos uma hora de fuso. Eu ganho quando venho, perco quando volto.
mas se houver alguma indagação dos senhores da mesa, algum esclarecimento, mas eu queria concluir dizendo de modo muito enfático que esse tema da gestão é uma bandeira de cada cidadão brasileiro, que a gestão pública é a diferença entre a vida e a morte, lá na ponta, quando nós temos a falta de uma ambulância, quando nós temos um professor que tem dificuldades na aula, uma escola que não tem o seu equipamento, isso vai atrapalhar o futuro da criança, é a ausência da segurança quando há um crime determinado, a ausência da estrada escoar a produção e trazer desemprego, tudo isso significa o nosso dia a dia. E as pessoas não percebem o significado disso. Mas eu acho que nós vamos falando, e as pessoas perceberam, o padrão atual é muito diferente de alguns anos atrás. E o tema já empolga e já envolve, porque as pessoas sentem que a gestão pública deixou de ser algo um pouco etéreo, um pouco fora da nossa realidade, para estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Portanto, presidente Sérgio, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de voltar a Campo Grande para fazer aqui essas observações de modo um pouco atabalhoado, talvez me perdoe, mas com esse objetivo de entusiasmá-los, de passar a todos e a cada um que aqui está essa ideia vigorosa que uma boa gestão pública é possível, é verdadeira e é a chave para o desenvolvimento e a prosperidade do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhoras e os senhores.